A paz do Senhor. Estamos aqui em mais um dia de campanha, a campanha de 21 dias com o tema Aprenda a Depender de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Aprenda a Perdoar. Se você quer aprender a depender de Deus, você tem que aprender a obedecê-lo. Obedecer a palavra de Deus, obedecer ao Senhor. E a palavra de Deus fala sobre perdão. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E também o que acontece? A gente vai falar agora sobre perdão. E você, depois que terminar esse áudio aqui, você coloca lá no canal. É só você colocar no YouTube assim, @GlauciaBarretoOficial. Você vai ver que eu tenho um vídeo falando sobre o poder do perdão. Certo? O tema lá no outro vídeo é o poder do perdão. Então, você assiste também para complementar este assunto que nós vamos ver agora, certo? Quanto mais você tiver conhecimento na palavra de Deus, mais a palavra de Deus vai te curar, te libertar, te transformar. A palavra do Senhor diz: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Conhecimento na palavra de Deus. Conhecer a verdade de Deus através das Escrituras. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver aqui alguns versículos que falam sobre perdão. Olha só, Mateus 6,14 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se você perdoar aos homens, se você perdoar as pessoas, o Pai Celestial também te perdoa. Então, vamos lá. Vamos aprender aqui para você entender sobre perdão. O Pai Nosso, ele diz o seguinte: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, você quer receber o perdão de Deus? Você quer receber o perdão de Deus? Então, você também tem que perdoar as pessoas. Mateus 6,15 diz: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, você quer receber o perdão de Deus como o teu Pai, receber o perdão de Deus como teu Pai, então você também precisa aprender a perdoar as pessoas. Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, perdoai. E se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então você está ali, você entra para dentro do seu quarto. Entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta e ora. Não é assim que está escrito na Bíblia? Então, você entra para o teu quarto e você começa a orar. Ali, Deus, a Trindade Santa, quando você convida a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré, Deus Espírito Santo, para estar com você, ele começa a te mostrar as áreas da sua vida que precisam de transformação, onde você precisa ser corrigido. Então, Deus vai te falar: olha, você tá com mágoa, você tá com ressentimento, você tá com ódio, você tá com raiva, você tá com amargura, raiz de amargura dentro do teu coração. Então, Marcos 11:25 diz: e quando estiverdes orando, perdoai. Por quê? O Espírito Santo de Deus vai te mostrar que você precisa perdoar. O Espírito Santo vai trazer na tua mente, no teu coração, as pessoas que você precisa liberar perdão. Então, por isso que aqui fala: e quando estiverdes orando, perdoai. Por quê? O Espírito Santo vai te mostrar que você precisa perdoar. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então, você quer receber o perdão do seu Pai? Perdoe também. Lucas 6:37. Perdoai e sereis perdoados. O que significa isso aqui? É aqui que entra o ponto-chave que eu quero que você preste muita atenção. Lucas 6:37 diz: perdoai e sereis perdoados. Isso aqui é a lei da semeadura. É a lei da semeadura. É uma lei de Deus. Como eu disse para você, Deus, a Trindade Santa, criou o universo. A Trindade Santa detém o controle do universo, certo? Então, a Bíblia, a palavra de Deus, como as leis de Deus, que são escritas na palavra de Deus, comandam o mundo.
E uma das leis de Deus é a lei da semeadura. Você colhe o que você planta. O que você semeia, o que você planta, você colhe. Então aqui em Lucas 6,37, falando sobre o perdão, é a lei da semeadura em ação. Perdoai e sereis perdoados. Se você perdoa as pessoas também vão te perdoar. Se você libera perdão para as pessoas também vão liberar perdão para você. Quando você errar com elas, quando você falhar com elas, porque nós somos seres humanos, nós somos passíveis de errar com as pessoas. Então por isso que é importante você praticar a semeadura do perdão, para que você também seja perdoado. Agora vamos lá, isso é uma questão, aqui é a lei da semeadura. Se você perdoa, você também vai ser perdoado pelas pessoas. Agora, o perdão de Deus, todas as vezes que fala do perdão de Deus, é Deus sendo Pai. Não apenas como o Criador do universo, mas como Pai. Para os seres humanos receberem o perdão de Deus, elas precisam se tornar filhos de Deus, porque esse perdão foi conquistado na cruz, por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Então, você quer receber o perdão de Deus, você precisa se tornar filho de Deus. Porque a humanidade é criatura de Deus. A gente vai falar sobre isso, a diferença entre criatura e filho. A humanidade é criatura de Deus. Adão e Eva pecaram e são todos debaixo da desobediência, debaixo de maldição. Pecado, desobediência, debaixo de maldição. Então, o peso da culpa está sobre você. O peso da culpa está sobre você. A maldição está sobre você como criatura. Então, para você quebrar as maldições na sua vida, você precisa se tornar filho de Deus. Para você receber o perdão de Deus, você precisa se tornar filho de Deus. Porque o perdão de Deus na cruz foi conquistado na cruz do Calvário por Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Para você chegar até Deus é por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Para você receber o perdão de Deus é por meio de Jesus Cristo de Nazaré. E sendo filho de Deus, você precisa perdoar as pessoas para que Deus também te perdoe. Efésios 4:32 diz, antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Tá vendo aí a confirmação? É por meio de Cristo que Deus Pai nos perdoa. E esse Cristo aqui é Jesus Cristo de Nazaré. O único Jesus da Bíblia. O único Cristo que existe de verdade é Jesus Cristo de Nazaré. Que é Deus, que é o Filho de Deus e um com o Pai é Deus também. Então, nós temos que buscar isso em Deus. Pedir a Deus. Peça a Deus. Deus, me dê um coração benigno. Me dê um coração misericordioso. Me dê um coração perdoador, Senhor. Aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. Para você conseguir perdoar, você tem que pedir a Deus para te dar um coração benigno, bom, com benignidade, com misericórdia. Misericórdia é colocar o seu coração na miséria do outro. É compreender o outro. É entender que pessoas que ferem, pessoas que machucam, pessoas que na boca só sai veneno pela boca, pessoas que têm desejo de destruição, pessoas que têm desejo de acabar com a tua vida, de destruir a tua vida, de fazer coisas perversas contigo, fazer coisas ruins, de te prejudicar, que se aproxima mal intencionada, essas pessoas elas são miseráveis de alma. Essas pessoas são miseráveis de sentimentos bons. Então você precisa ter misericórdia. Quando você tem misericórdia, você consegue perdoar com mais facilidade. Colossenses 3:13 disse: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, o sacrifício de morte de Jesus foi um ato de amor, um ato de perdão. Ele rasgou a dívida. Ele rasgou a dívida. Agora, você tem que assumir esse amor. Você tem que tomar posse desse amor. Você tem a liberdade de escolha, de querer
o que Jesus Cristo de Nazaré conquistou para você na cruz. E para isso você tem que se tornar filho de Deus por meio de Jesus Cristo de Nazaré, reconhecendo-o como teu Senhor e o teu Salvador. Aqui em Colossenses 3:3 fala, suportando-vos uns aos outros. O que é isso? O que significa isso? Isso aqui está falando de relacionamento, isso aqui está falando de convívio. Não tem como você conviver com as pessoas sem a arte do perdão. Sem o hábito do perdão. Não tem como. Suportando-vos aos outros. Como é que vocês suportam uns aos outros? Como é que você consegue conviver com as pessoas? Perdoando as pessoas. Perdoando. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também fazeis. Dentro de casa, no seio familiar, suportando-vos uns aos outros. Suportar-vos uns aos outros, perdoe. Quando você perdoa, você enxerga as qualidades das pessoas com quem você convive. Você enxerga as qualidades das pessoas. Você é grato pelas pessoas que você tem na sua vida. E isso é o perdão quem faz. O perdão tira as escamas dos nossos olhos. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só, tem um versículo na Bíblia que Jesus disse assim para os discípulos: maravilhas maiores do que essas vocês farão em meu nome. Então Jesus curava, Jesus libertava, Jesus ressuscitava. E ele disse, maravilhas, coisas maiores vocês farão em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Para a glória de Jesus Cristo de Nazaré. Agora tem algo que nenhum ser humano é capaz de fazer. Que é perdoar pecados. Quem perdoa pecados é Jesus Cristo de Nazaré. Quem perdoa pecados é a Trindade Santa. Ser humano nenhum tem o poder e a capacidade de perdoar pecados, porque quem nos perdoa é Deus. Precisamos receber o perdão de Deus para sermos livres, para sermos libertos de toda culpa, de todo sentimento de culpa, de todo o peso da maldição do pecado. Então, se confessarmos os nossos pecados, é necessário confessarmos os nossos pecados. Quando você se torna filho de Deus, você passa a ter vida de intimidade com Deus, de comunhão com Deus. E nessa comunhão com Deus que você tem, você começa a confessar os seus pecados para Deus. E Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos faz justos. Nós nos tornamos justos por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos redimidos pela cruz do Calvário. Nós somos redimidos, justificados pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aceite Jesus Cristo de Nazaré na sua vida. Torne-se filho de Deus. Confesse os seus pecados e receba o perdão de Deus. Agora eu vou te falar algo. Tem pessoas que falam assim, quem perdoa é Deus. Tem uma diferença muito grande. Quem perdoa os pecados de uma pessoa, de qualquer ser humano, é Deus. Agora, se uma pessoa te feriu, te fez algo de ruim pra você, é você que tem que perdoar. Aí é você que tem que perdoar. Uma ofensa causada contra você, é você que tem que perdoar. Não é, Deus perdoa, deixa pra lá. Não. Essa responsabilidade de liberar o perdão pra quem te ofendeu é sua. Você tem que perdoar. Você tem que aprender a perdoar. Agora, os pecados daquela pessoa, todas as coisas que ela faz de ruim, ela tem que buscar Deus para receber o perdão de Deus. Salmo 103, 12. Diz assim, assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Oh, aleluias! Deus misericordioso, Deus maravilhoso. Isaías 1:18 diz assim, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ou seja, vermelhos, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Não importa a quantidade de pecados que você tenha, não importa quão sujo, quão perverso,
Então, quão longe de Deus você está? Quanto mais longe de Deus o ser humano está, mais pecados ele pratica. Mais pecados ele pratica. Mais pecados ele pratica. Então não importa se os teus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Na presença de Jesus Cristo de Nazaré, ele te lava com o sangue dele, ele te perdoa quando você confessa os seus pecados para ele. Ele afasta as tuas transgressões, assim como o Oriente está distante do Ocidente. Quando você se volta para Deus, quando você se torna filho de Deus, ele coloca para longe as tuas transgressões. Ele afasta de ti as tuas transgressões. Por isso que você sente leveza na alma. Oh, aleluias! Deus maravilhoso. Deus poderoso. Isso aqui é a promessa de Deus. Deus afastar as nossas transgressões como o Oriente está distante do Ocidente. Ele nos torna brancos como a neve, ou seja, transformar a maldição em bênção. Nos purificar, isso é herança do Senhor, foi conquistado na cruz do Calvário. Por isso que Jesus diz, está consumado. Você precisa assumir esse amor. Você precisa confessar Jesus Cristo de Nazaré na sua vida como seu Senhor e Salvador, para você tomar posse dessas promessas, receber o perdão de Deus. Receber o perdão de Deus é por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Miqueias 7, 18 e 19 diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade? Tornará pedaço de nós, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar quando nos tornamos filhos dele, da Trindade Santa. Quando nos tornamos filhos e nos arrependemos dos nossos pecados diante de Deus. A palavra do Senhor diz, aquele que se arrepende e deixa alcança misericórdia. Essa é a misericórdia de Deus. Ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ser purificado, ter os nossos pecados afastados de nós, lançados nas profundezas do mar. Misericórdia de Deus. Mateus 5, 23 ao 24 diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Oh, aleluias! Essa palavra é poderosa. Essa palavra é poderosa e ela nos ensina 3 coisas muito importantes. Primeiro, quando tu levares a tua oferta e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Se tu lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, aí você pode dizer, mas tem muita gente contra mim. Sim, realmente. Tem pessoas que elas declaram guerra contra as pessoas sem a gente ter feito nada contra elas. As pessoas estão em guerra contra nós, sem a gente ter feito nada contra elas. Então, tem pessoas que nos odeiam, tem pessoas que desejam a nossa morte, tem pessoas que se aproximam mal intencionadas, tem pessoas que querem nos destruir a todo custo, tem pessoas que desejam coisas horríveis para nós, tem pessoas que querem o nosso mal. Mas aqui não tá falando dessas pessoas, porque essas pessoas é uma decisão delas. Se elas são assim, é uma decisão delas. Elas que decidiram ser assim. E geralmente essas pessoas assim não é só contra você. Geralmente é com um número muito grande de pessoas. São pessoas doentias, certo? Então não é sobre essas pessoas que tá falando aqui. Você tem que entrar em acordo com essas pessoas. Não, essas pessoas são pessoas doentias. Você não vai perder noite de sono se preocupando com essas pessoas assim, que estão em guerra contra o mundo, incluindo você, incluindo a mim, incluindo a você, incluindo a várias pessoas. Mas aqui tá falando assim, e aí se te lembrares do que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar primeiro com teu irmão e depois vem apresenta a tua oferta. Então, o segundo ponto que a gente aprende aqui, quando você tem um problema com uma pessoa, por exemplo, você teve uma confusão, uma contenda, uma rixa, uma briga,
um desentendimento e aquela pessoa tá magoada com você. O que a Bíblia nos diz para fazer? Pra gente ir lá e se reconciliar. Você vai lá e se reconcilia. Você vai lá e conversa com essa pessoa. Você vai lá e pede perdão para essa pessoa. Escuta o que ela tem para falar sobre a situação. Como ela está se sentindo em relação a essa situação que aconteceu. E depois você pede perdão. Você pede perdão para a pessoa. Esse é o segundo ponto que a gente aprende aqui nessa passagem. E o terceiro ponto que a gente aprende aqui é o seguinte. Que o amor é mais importante do que o dinheiro. Oh, aleluias! O amor é mais importante do que o dinheiro. O amor é mais importante do que o dinheiro. Aleluias! Porque você vai lá levar a sua oferta, mas o seu coração tá cheio de ódio, cheio de malignidade, cheio de perversidade, cheio de amargura, de ressentimento. Não libera perdão. Cheio de pecados. E você acha que com a sua oferta, com o seu dízimo, você compra um pedacinho do céu, não é verdade? Eu vou comprar um pedacinho do céu. Com a minha oferta, com o meu dízimo. Ei, deixa eu te falar, a porta do céu continua estreita. É necessário arrependimento. É necessário quebrantamento diante do Deus vivo. Não é mesmo? Então o amor é mais importante do que o dinheiro. Oferta, dízimo não compra um pedaço do céu. Oferta e dízimo pra quê que você dá? Pra receber profecia? Eu dou o dízimo, eu dou a oferta, mas eu quero receber uma palavra. A palavra paga? Ei, a palavra de Deus não se vende. A palavra de Deus é um livro sagrado. Deus não é um negócio. Jesus Cristo de Nazaré não é uma mercadoria. E o Espírito Santo de Deus não está à venda. Oh, aleluias! Deus de poder e glória. Medite na palavra de Deus. Busque o Deus vivo para Ele te revelar a palavra, para você entender a palavra do jeito certo, na presença da Trindade Santa. Na presença da Trindade Santa. Na presença do Deus vivo. Jesus ensina que o relacionamento com Deus está ligado ao relacionamento com as pessoas. Se sabemos que uma pessoa está magoada conosco, devemos tomar a iniciativa de conversar e pedir perdão. Vai lá e pede perdão. Vai lá e conversa com a pessoa. Agora o que diz aqui? Mateus 18:15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste teu irmão. Aqui já é o contrário. O primeiro é quando uma pessoa está magoada com você. Houve uma situação, houve um problema, a pessoa ficou magoada com você. Então você vai lá se reconciliar e pedir perdão para a pessoa. Agora, esse versículo de Mateus 18:15 é quando você está magoada com a pessoa. Quando você está magoada com a pessoa, você tem que conversar. Você tem que conversar e corrigir a pessoa em particular. Você fala para a pessoa como você está se sentindo, os prejuízos que aquela situação causou em você. E você perdoa, libera o perdão. Libera o perdão. Aí é que fala, ó, se te ouvir, ganhaste teu irmão. Pode ser que ele te escute, pode ser que não. Pode ser que ele peça perdão, pode ser que não. Mas a sua parte é, eu te perdoo. Eu vim aqui conversar em particular com você, isso me feriu, isso me machucou, isso me destruiu, isso me causou danos, mas eu te perdoo. Eu te perdoo. E isso você faz em particular com a pessoa. Muitas vezes, dependendo do que seja, do que tenha te acontecido, é muito difícil para você, mas você tem que buscar isso em Deus. Em oração, em clamor a Deus, rasgando a sua alma na presença de Deus. Ele vai te dar as instruções, porque muitas vezes é algo muito antigo, é algo que aconteceu quando você estava na sua infância, né? E só agora, já na fase adulta, você está ouvindo esse áudio, você está ouvindo sobre esse versículo, talvez você nem sabia. Então, às vezes é algo que
nem dá certo você ir conversar sobre, mas dentro do seu quarto, você conversa com Deus sobre a situação e pede perdão. E conversa com essa pessoa. Você não precisa nem detalhar o assunto, mas fala para ela que você perdoa. Deixa claro para essa pessoa ou para essas pessoas que te feriram que elas estão liberadas da tua vida. Que você liberou perdão para elas. Que você soltou a vida delas de dentro de você. Mas outras vezes não. Outras vezes é necessário conversar, sentar. Aqui a Bíblia fala, ó. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Em particular. Você repreende em particular. Você corrige em particular. Você fala da situação que aconteceu, como te machucou, como te feriu, como você se sentiu em particular. E libera o perdão. Você está perdoado. Você está perdoada. Quando somos ofendidos, Jesus não nos manda espalhar o problema nem guardar ressentimento. Devemos procurar a pessoa diretamente, em particular com amor e humildade, buscando conversar sobre a situação e perdoar verdadeiramente. Perdoar de verdade. O perdão é imprescindível para vivermos nessa vida. Oh, aleluias! Romanos 12:18 diz: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se possível, tende paz com todos os homens. O que significa isso, se possível? Significa que Deus nos libera a sentir mágoa? Significa que Deus nos libera a sentir ódio, ressentimento, raiva, desejo de vingança? Não, não significa isso. Deus quer que nós perdoamos inteiramente. Do fundo da nossa alma, do fundo do nosso ser, que a gente perdoe as pessoas. Agora, esse se possível é porque tem pessoas que declaram guerra contra nós. Declaram guerra, elas querem a nossa destruição. Elas querem o nosso fim, elas desejam coisas horríveis para nós. Tem pessoas que fazem rituais macabros, colocando a podridão do coração para fora, desejando coisas horríveis para nós, sem termos feito nada contra elas. Porque elas estão em guerra mesmo. São pessoas doentias, inteiramente doentias. Então você vai perder noite de sono por causa dessas pessoas? Não. O importante é você estar em paz com todos. Em paz. A sua mente está em paz, o seu coração está em paz com todos. Agora, a Bíblia fala, se possível, porque tem gente que está em guerra contra todo mundo, incluindo a nós. Então aí já é um problema delas, não nosso, entendeu? Efésios 4:26 diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que significa? A ira, a raiva, é um sentimento do ser humano. Faz parte, assim como o medo faz parte da natureza humana. Agora, o que a gente não pode é pecar. O que significa isso? Alimentar a ira. Se você alimentar a ira, ela se transforma em amargura, em ressentimento, em desejo de vingança. Daqui a pouco toma conta do teu ser, você fica cego e toma decisões erradas na vida. Então, por isso que a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, até que o sol se ponha, resolva essa ira dentro de você. Resolva. Busque Deus, converse com Deus. Senhor, eu estou irado, eu estou com raiva, estou com ódio, estou ressentido. Converse com Deus, pede para Deus curar o seu coração, curar a sua mente, tirar essa ira de dentro de você, para você não dormir irado. Não dormir com raiva, porque a ira, se você alimenta, se transforma em raiz de amargura, se transforma em desejo de vingança e você fica cego. Ezequiel 3,19 diz: mas, avisando tu o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Aqui é algo para os crentes, para os filhos de Deus. Porque Deus nos deu uma ordenança de propagar o evangelho a toda criatura. Então aqui Deus está nos dizendo, mas avisando tu o ímpio, nós temos que avisar as pessoas que Deus existe, que Jesus Cristo de Nazaré vai voltar um dia, que ele morreu na cruz para nos dar uma vida eterna, que Deus tem um plano para cada ser humano, que depois da morte só tem 2 caminhos, o céu e o inferno. Temos que falar do amor de Deus, que Deus ama, que Deus perdoa, que Deus restaura vidas, que Deus transforma, que Deus liberta, que Deus cura. É um papel nosso como filhos de Deus, conhecedores da verdade.
Mas aqui a Bíblia está avisando, mas avisando tu o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Ou seja, você fez o seu papel de cristão. Você anunciou a verdade. Você está livre. Agora é uma decisão do ímpio querer se tornar filho de Deus ou não, continuar como criatura. Quando fazemos a nossa parte diante de Deus, não somos responsáveis pela decisão da outra pessoa. Gálatas 6:5 diz: porque cada qual levará a sua própria carga. O que significa isso? Cada pessoa responde diante de Deus pelas suas próprias escolhas. Cada um responde diante de Deus pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, pelo que você guarda dentro do seu coração, pelas palavras que saem da sua boca, seja de forma direta ou indireta, pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos, pela maneira como você se vê, como você vê as pessoas, pelas escolhas que você faz na sua vida. A palavra de Deus diz, porque cada qual levará a sua própria carga. Cada um responderá diante de Deus pela sua própria carga. A orientação bíblica é: vai conversar com a pessoa. Se você está com um problema com uma pessoa, você vai conversar com essa pessoa. Peça perdão, escute a pessoa, deixa ela falar para você como ela está se sentindo. Peça perdão. Se você foi ofendido, perdoe. Procure a paz e analise a situação para você saber o que você vai decidir diante dessa situação. O perdão faz isso. O perdão clareia as tuas ideias a ponto de você saber qual decisão tomar diante dessa situação. E principalmente você busca Deus. Quando você perdoa, você consegue ter sensibilidade à voz do Espírito Santo para saber o que fazer e como decidir diante dessa situação. Se a pessoa não aceitar o teu pedido de perdão, se a pessoa não quiser te pedir perdão, você agiu com amor e sinceridade. Você fez a sua parte diante de Deus. Você foi lá e pediu perdão. E se foi a pessoa que te ofendeu, você decidiu perdoar e seguir a sua vida. O perdão fecha as portas para as trevas e abre caminhos para a paz de Deus. Oh, aleluias! Deus maravilhoso! O perdão é um ato de sabedoria. É um ato de sabedoria. Aprende a buscar a sabedoria de Deus. Porque quando você tem a sabedoria de Deus na sua vida, você decide ser uma pessoa perdoadora. Você decide ser uma pessoa, você entende que a mágoa nos paralisa. A mágoa nos corrói por dentro. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Você quer ter sabedoria? Tema ao Senhor. É o princípio, é a base, é o alicerce da sabedoria. É temer a Deus. E temer a Deus é ter amor a Deus, é crer nele. É acreditar em Deus, é querer obedecer a Deus. Isso é temor a Deus. Isso te faz sábio, faz você receber a sabedoria que vem do trono da graça. E o conhecimento do santo, ou seja, ter conhecimento de Deus. Conhecer o santo, conhecer Deus, faz você ser prudente. Tiago 1:5 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus ama nos dar a sabedoria dele. Peça a ele, porque ele vai te dar sabedoria. Peça a Deus. Colossenses 2:3 diz: em quem estão... Não, desculpa. Colossenses 2:3 diz: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em quem estão escondidos? Em Deus. Na Trindade Santa. Os tesouros da sabedoria e da ciência. Você quer ter sabedoria, que vem do alto? Você quer receber... Você quer ter ciência? A ciência foi criada por Deus. A ciência vem de Deus. Deus revela a ciência aos homens.
Então você quer receber a sabedoria que vem do alto? Você quer receber revelação da ciência que vem de Deus? Está escondido nele. Os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos em Deus. Estão escondidos em Deus. Peça, busque Deus e Ele te dará sabedoria. Busque Deus e Ele te dará ciência. Oh, aleluias, glória a Deus. Tiago 3,13 diz: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. 1 Coríntios 3,19. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Então, quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato, o seu comportamento. O seu comportamento, as suas obras, diz se você é sábio ou não. Mansidão de sabedoria. Quando você recebe a sabedoria que vem do alto, que vem do trono da graça, você se torna manso. Você se torna verdadeiramente manso. 1 Coríntios 13:19 diz: a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Qual é a sabedoria deste mundo? Vingança, se vingue, dê o troco. Seja mau, seja perverso, seja orgulhoso, não é verdade? O mundo não ensina assim? Seja orgulhoso, para você vencer você tem que ser orgulhoso. Você tem que ser altivo, você tem que ser mau, você tem que ser perverso. Você tem que ser uma cobra para poder vencer. Isso é a sabedoria humana. Sabedoria humana é maligna. Por isso que a Bíblia fala que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Sabe por que é loucura? Porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Essa sabedoria humana vem de um coração corrupto. Por isso que é loucura diante de Deus. Tiago 3:14-15 diz: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, carnal e diabólica. Então, a inveja amarga e um sentimento faccioso. Sentimento faccioso é sentimento de destruição. Pessoas que alimentam inveja dentro da mente, dentro de coração, no mais profundo do seu ser, elas começam a ter sentimento de destruição, um sentimento de facção dentro de si, um sentimento de destruição, de matar mesmo as pessoas, sabe? Então, isso é loucura diante de Deus. Isso não é sabedoria. Isso é terreno, carnal e diabólico. Olha o que diz aqui, Tiago 3,16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. O que é esse espírito faccioso? O ser humano, ele é formado de espírito, alma e corpo. Então, quando fala espírito faccioso, significa que no mais íntimo, no mais profundo do ser dessa pessoa, ele tem desejo de destruição. Essa pessoa tem desejo de destruição, porque é isso que a inveja faz. São pessoas perturbadas. E são pessoas perversas. Tem desejo de realizar coisas perversas. Por quê? Qual é a raiz? Inveja. Tiago 3,17 fala: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a sabedoria que vem do alto. Pura, nos purifica. A sabedoria que vem de Deus nos purifica. Purifica a nossa mente, purifica o nosso coração. Pacífico. Nos torna as pessoas pacíficas. Nos tornam pessoas de paz, moderadas, mansas, pacientes, longânimas, tratável, bom comportamento.
Bom trato é bom comportamento. É a sabedoria que vem do alto. Busque a sabedoria do alto. Busque a sabedoria que vem do trono da graça do Senhor. A sabedoria é cheia de misericórdia. Você tem misericórdia, cheia de bons frutos. Os frutos do Espírito Santo de Deus. E é sem fingimento, é sem hipocrisia, é de verdade. Você se torna uma pessoa de verdade. Então vamos lá. Diante disso, de aprender a ser sábia, uma pessoa sábia aprende a perdoar. Você tem que entrar para dentro do seu quarto. Fecha a tua porta e conversa com Deus. Rasga a tua alma diante do Deus vivo. Rasga a tua alma diante da Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo. Fala para Ele as suas dores. Perdoe, libere as pessoas da sua vida. Libere as pessoas da sua vida, solte as pessoas, para de prender as pessoas dentro de você. A palavra do Senhor diz que nós, espiritualmente, nós vivemos com Deus nas alturas. Leve essas situações para as alturas, ou seja, entra para dentro do teu quarto e conversa sobre essa dor, sobre essa ferida, sobre tudo que te fizeram de ruim. Libere as pessoas, perdoe verdadeiramente. Começa a falar o nome de um por um de todas as pessoas que te magoaram. De todas as pessoas que te ofenderam. De todas as pessoas que machucaram teu coração. Fala o nome de um por um. Libera, entrega diante do trono da graça do Senhor. Fala o que te fizeram, conta para Deus. Conta, abra a sua boca. Isso traz cura, isso traz libertação para você. Fale para Deus das coisas mais simples, das coisas mais mínimas que você guarda ódio dentro do seu coração, as coisas mais sérias. Conte tudo para Deus. Comece, vamos aos pouquinhos, mas vá todos os dias, converse com Deus sobre o perdão, até que você consiga perdoar. Até que você consiga orar por essas pessoas. Ore por essas pessoas. Clame a Deus pela vida dessas pessoas. Ore por essas pessoas. Quem fere é pessoa ferida. Toda pessoa que fere, toda pessoa que tem uma boca amarga, toda pessoa que tem atitudes perversas contra nós é uma pessoa destruída por dentro. Inteiramente destruída. Tenha misericórdia dessas vidas. Misericórdia é olhar com teu coração para a miséria do outro. São pessoas miseráveis de alma, são pessoas miseráveis de sentimentos bons, são pessoas que estão longe de Deus. Perdoe. Ore por essas vidas. Clame a Deus por essas vidas. Senhor, traz a salvação para essas vidas. Traz libertação, traz cura, traz transformação, Senhor. Alcança essas vidas com o teu amor, Deus. Oh, Deus maravilhoso. Quebranta esses corações. Remove a pedra desses corações, Senhor. Alcança, salva, Deus. Abençoa, Senhor, todas as áreas dessas vidas, Deus. Sim, ore abençoando. Quando você ora abençoando é porque você conseguiu perdoar inteiramente. Se você ainda não consegue, fala: Deus, eu ainda não consigo. Deus, eu ainda não consigo ver essas pessoas bem, Senhor. Eu não consigo, eu acho uma injustiça. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A palavra do Senhor diz que a nossa justiça própria é como trapos de imundície. Ei, você não é Deus para decidir o que é que acontece e o que deixa de acontecer na vida das pessoas. Solte! Deixe as pessoas livres. Entregue nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o justo juiz. O cetro de justiça está nas suas mãos. Entregue nas mãos do Senhor. Perdoe. Deixa livre. Deixa as pessoas livres. Não tenha medo. Clame a Deus. Deus, tira todo o medo do meu coração. Tira todo o sentimento de injustiça de dentro do meu coração. Não tenha medo de ficar sabendo que essas vidas estão felizes, que essas pessoas estão felizes, que estão acontecendo coisas boas na vida delas. Não tenha medo, tira todo o medo do teu coração. Solta integralmente. Deixa essas pessoas viverem as vidas delas. Entrega nas mãos de Deus. Apresente a Deus essa dor. Apresente essas vidas diante do Deus vivo. E vai viver sua vida. Vai viver a sua vida.
Você não precisa conviver com essas pessoas. Perdoar não é conviver. E você vai ver aqui na Bíblia. Isso é uma questão de prudência, nós vamos falar sobre isso agora. Você vai trazer pessoas que te odeiam para a tua vida? Você vai trazer pessoas que querem a tua destruição para a tua vida? Você vai trazer pessoas que querem te prejudicar, que se aproximam mal intencionadas para dentro da tua vida? Claro que não! Agora você tem que perdoar integralmente, deixar as pessoas livres. Solta as pessoas de dentro de você. Solta, simplesmente solta. Vamos lá, versículo sobre prudência. Provérbios 14:15 diz: o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, o simples também, em outras versões, fala o ingênuo. O ingênuo acredita em tudo, mas o prudente atenta para os seus passos. A prudência nos faz observarmos, analisarmos cada situação. Isso é prudência. A palavra de Deus diz que quando nós buscamos o Senhor, quando nós nos tornamos filhos de Deus, Ele nos revela. A palavra do Senhor diz assim: buscar-me-eis e me achareis, e coisas ocultas e insondáveis te revelareis. Deus nos revela o profundo e o oculto. Deus nos mostra quando o mal está se aproximando de nós. E isso é prudência. A prudência é enxergar o mal antes que ele se aproxime de você. Oh, aleluias! Provérbios 13:16 diz: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Todo prudente procede com conhecimento, ou seja, toda pessoa prudente busca conhecimento de Deus. Toda pessoa prudente está perto de Deus, está próxima de Deus, está conectada com Deus. Toda pessoa prudente é filha de Deus. Mas o insensato, ele vive de acordo com a sua loucura. Provérbios 22:3. O prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofre a pena. O simples aqui, outras versões chamam de ingênuo. O que acontece com o ingênuo? Muitas vezes ele vê a situação, ele percebe a situação, mas ele não sabe como resolver. Agora o prudente não. O prudente vê o mal e se afasta do mal. O prudente vê o mal e se afasta do mal. Provérbios 27:12. O avisado vê o mal e esconde-se, mas o simples passa e sofre a pena. Efésios 5:15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então, quem anda com sabedoria, quem recebe a sabedoria que vem do alto, você aprendeu como é a sabedoria do alto, tem prudência. Anda prudentemente, anda com prudência. Provérbios 15:5 diz: o tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente anda. Oh, aleluias! O tolo despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente ele anda. Por quê? Porque o prudente, ele aceita a repreensão. Aceite a repreensão das pessoas que te amam de verdade. Ei, aceita a repreensão das pessoas que te amam de verdade. Principalmente aceita a repreensão de Deus. Isso vai fazer com que você seja uma pessoa prudente. Aleluias, glória a Deus. Olha o que fala aqui em Amós. Amós 3:3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Aqui nós aprendemos duas coisas. Primeiro, você vai conseguir andar com Deus se você não concorda com Deus? Não tem como você andar na presença de Deus se você não concorda com Deus. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, você vai andar com pessoas que te odeiam, com pessoas que desejam a tua morte, com pessoas que desejam a tua destruição, com pessoas que se aproximam de você com más intenções. Você vai andar com pessoas que querem te prejudicar a todo custo, com pessoas que inventam mentiras com o teu nome. Você vai andar com essas pessoas? Claro que não. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Uma pessoa te odeia, você perdoa, você ama, você se alegra pela vitória dessas pessoas, mas elas não se alegram com as tuas vitórias, então não estão de acordo.
Você ama, você perdoa, a pessoa não te perdoa, a pessoa quer se aproximar de ti pra se vingar, pra dar o troco, pra te prejudicar. Você perdoa. Quando é você que tem que perdoar, tudo bem, mas não, quando é a pessoa que tem que perdoar, a pessoa não te perdoa. Tá de acordo? Não tá de acordo. Então, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Então, perdoar não é andar com pessoas que não querem ser transformadas, não querem Deus, não querem se aproximar de Deus, sabe? Não querem transformação que vem do alto, que vem de Deus. Então, não tem como, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como andar. Não tem como andar. Então, perdoar não é continuar perto de pessoas que só sabem que te machucar. Mas você precisa perdoar de verdade. Você precisa perdoar de verdade. Você precisa amar essas pessoas. Tem pessoas que não conseguem perdoar, não é verdade? Então você precisa buscar em Deus. Você precisa se aproximar de Deus, do Deus do amor. Que Ele vai te curar a tal ponto que você vai conseguir perdoar. E tenha essa paz dentro do seu coração. Tenha essa paz dentro do seu coração. Quando você perdoa, as coisas ficam tão claras na sua mente, as escamas dos teus olhos caem. E ali em Deus, conversando com Deus sobre aquelas situações, Ele vai te instruir, Ele vai te aconselhar. Tem pessoas que você vai perdoar e vai dar uma segunda chance. Você vai deixar continuar na sua vida. Você vai dar alguns limites, mas vai continuar na sua vida. Tem pessoas que você vai ter pouco contato. E tem pessoas que você vai perdoar e não vai ter contato mais nenhum. Deus vai te instruir dessa maneira. Então não tenha medo de perdoar. É maravilhoso perdoar as pessoas. É maravilhoso. Você se sente livre, leve. Você se sente conectado com Deus quando você perdoa as pessoas. Perdoe. Perdoe as pessoas. Pessoas feridas ferem. Pessoas machucadas machucam. Pessoas longe de Deus são inteiramente... pessoas que estão assim longe de Deus e alimentando a malignidade do coração. São pessoas inteiramente perturbadas. Então você vai sentir ódio de pessoas assim? Não vai. Então o perdão liberta o teu coração. A sabedoria mostra o caminho certo. A sabedoria do alto. A sabedoria que vem de Deus. A prudência evita armadilhas. Você enxerga o mal antes que ele se aproxime de você. A prudência evita armadilhas e prejuízos. Quem aprende a perdoar, busca a sabedoria de Deus e anda com prudência, cresce espiritualmente e aprende a depender do Senhor em todas as áreas da sua vida. Aprenda a depender de Deus em todas as áreas da sua vida. É maravilhoso depender de Deus. É maravilhoso descansar na soberania de Deus. E como é que eu descanso na soberania de Deus? Aprendendo a depender de Deus. E aí você tá aprendendo aqui durante todos esses dias de campanha. Tudo isso que eu tô te ensinando aqui é o caminho para você aprender a depender de Deus. Então, nós temos aqui no canal também, é só você colocar no YouTube, @GlauciaBarretoOficial, nós temos um vídeo falando sobre sabedoria humana versus sabedoria divina. Assiste lá também para você aprender mais sobre esse assunto, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Pai, nos ensina a perdoar. Nos ensina, Senhor, a amar as pessoas com Teu amor. E quem ama, perdoa, Deus. Nos ensina a perdoar. Nos ensina a abrir a nossa boca para conversar contigo dentro do nosso quarto sobre perdão. Das coisas mais simples, as coisas mais sérias, as coisas mais terríveis que nos aconteceram, Deus. Que nós possamos entregar isso diante da Tua presença. Apresentar essas vidas que nos machucaram, que nos destruíram diante da Tua presença. Diante do grande eu sou, diante do Deus Todo-Poderoso, diante da Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo.
Que nós possamos entregar essas vidas na tua presença. Que nós possamos conseguir orar, Senhor, por essas pessoas. Abençoar essas pessoas diante da tua presença, Deus. Oh, Deus, cura o nosso coração para que nós possamos soltá-las da nossa vida. Soltar essas vidas, deixar essas vidas livres, inteiramente livres, Senhor. Oh, Deus, nos dê prudência, nos dê sabedoria, Deus, para que nós possamos viver de acordo com a sabedoria do alto, que nós possamos buscar essa sabedoria que vem do alto e que nós possamos ser prudentes, Deus. A tua palavra diz, aquele que me buscar-me-eis e me achareis e coisas ocultas e insondáveis te revelareis. Senhor, nós queremos nos tornar teus filhos, Deus, para receber essas promessas, porque isso é uma promessa, a revelação de Deus é promessa, Deus. E se eu posso nos revelar o oculto e o profundo e o escondido para que nós possamos ser pessoas prudentes, para que nós possamos enxergar o mal e correr do mal, Deus. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor. Nós não somos nada sem ti, Deus. Uma vida longe de ti não faz sentido, Deus. É correr atrás do vento. Obrigada porque nós estamos te conhecendo. Obrigada porque o Senhor está nos dando a oportunidade de te conhecer. Continue falando poderosamente conosco, Senhor. Continua nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Salva, liberta, cura, transforma vidas, Deus. Oh, Deus, vem com teu mover sobre o planeta Terra, Senhor. Vem agir de maneira poderosa, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Dissipa as trevas no planeta Terra, Senhor. Derrama o teu amor, Deus. Derrama a tua graça. Derrama o teu favor sobre o planeta Terra, Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Até amanhã. Beijo no seu coração.